Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui quem fala é Tânia Galuzzi, comigo para mais este episódio da série Parcerias, Hamilton Costa. Olá, Tânia, olá pessoal, sempre um prazer e um gosto estar aqui com todos. No episódio de hoje, a gente te convida a dar um mergulho no segmento de rótulos e etiquetas, o mercado da flexo banda estreita. Hamilton, eu acho que o nome do processo é autoexplicativo, mas por que banda estreita? De onde vem essa história da banda? É a largura máxima possível das máquinas, né? Principalmente com impressão de bobinas, né? Então, você tem muitas máquinas flexo, principalmente na área de embalagem, etc., com bandas largas, né? Com bobinas de tamanho grande, enquanto que essas de rótulos são bobinas mais estreitas, mais específicas para essa produção. Entendido. Bom, o nosso mergulho tem um motivo específico. Está acontecendo aqui em São Paulo a Flex & Labels 2022, feira que está reunindo no Centro de Eventos Promagno soluções inovadoras para esse mercado. Essa é a segunda Flex & Labels, a primeira aconteceu em 2019. Sendo bienal, a feira seguinte seria no ano passado e foi adiada em função da Covid. A Flex & Labels 2022 começou ontem, 24 de maio, para quem está ouvindo este episódio na estreia, e vai até sexta, 27. Em 2019 foram 70 expositores e agora estão lá no Promagno 87 expositores, representando cerca de 120 marcas, o que é um aumento significativo se pensarmos as dificuldades vividas nos 2 últimos anos. E a gente não está falando só de impressoras flexográficas. Quem for a Flex & Labels vai ver novidades para toda a cadeia de produção de um rótulo, desde os substratos e insumos, passando por soluções de pré-impressão, impressão e acabamento, incluindo não só as tecnologias analógicas, como as digitais também. Para saber da feira, nós conversamos com a Márcia Romano, diretora da Emotion Soluções em Eventos e responsável pela organização. Mas a gente traz para você, querido ouvinte, um panorama geral sobre o mercado de rótulos e etiquetas. E para isso, chamamos um dos principais especialistas nessa área, o Aislan Bayer, que já esteve aqui com a gente, que é o nome por trás da Projeto PAC, consultoria focada no universo da impressão, principalmente na seara da conversão. Eles publicam também a revista Projeto PAC, que discute tecnologia, design e gestão. O Aislan faz uma análise bem pé no chão no cenário atual, fala das demandas dos compradores de rótulo e etiquetas e dos desafios enfrentados pelos convertedores, inclusive em relação à sustentabilidade. Ele ainda levanta alguns pontos que devem ser considerados antes de se investir num novo equipamento. Tá bem interessante, gente. Então vamos ouvir o Aislan. Aislan, que legal ter você aqui novamente. Tudo bom? Tudo, Tânia. Tudo, Hamilton. Como é que vocês estão aí? Tudo bem. Um imenso prazer tê-lo aqui, Aislan, como sempre. Prazer é todo meu. Aislan, antes da gente começar a falar sobre mercado e tecnologia, eu quero te perguntar, por que você continua partidário das feiras? Qual que é o valor que tem uma feira como a Flex & Labels para você? Tânia, é uma ótima pergunta. Na minha visão, acho que todos os pontos de contato com clientes e prospects são válidos, têm uma experiência específica, né? Eu acho que os eventos virtuais eles cumprem um papel, aliás, cumpriram um papel muito importante aí durante a pandemia, mas tem certas coisas que não como contato direto, olho no olho, negociação, que fazem parte aí do protocolo dos negócios e que não podem ser substituídos por um avatar, por um metaverso, né? Eu acho que tudo tem seu nicho, né? Tudo tem a sua aplicabilidade. A única coisa que eu talvez faria assim como um adendo é eu sou partidário das feiras que estão se reinventando, né? Então, assim, feiras genéricas eu acho que vão ter um encolhimento cada vez maior. E feiras como a da Márcia, a feira da Flex & Labels, é uma feira muito boa, eu participei da primeira edição, apoiei desde o início a ideia. Então, assim, acredito que feiras de nicho, super focadas e que levam para um público específico
vamos dizer assim, o 360 ali, né? O cara tem a oportunidade de se programar e ver desde a máquina até o insumo e ter um contato com toda a cadeia, essas feiras sim têm um futuro mais próspero. Sem dúvida. E agora, entrando no universo, já quem está falando dessa feira dos rótulos de impressão flexográfica, principalmente de banda estreita, esse é um mercado que ganhou ainda mais impulso durante a pandemia. Uhum. Como é que está esse segmento? Você domina muito esse segmento. Como é que está esse segmento hoje no Brasil e no mundo também? Como é que você está vendo? Bom, eu acho que, assim, hoje falar de cifras, né, de tamanho, de perspectiva é realmente uma coisa espinhosa, né, porque teve aquele boom da pandemia, que é natural das catástrofes, entre aspas, né? Uma vez eu estava falando numa palestra minha que, numa escala muito miniaturizada, né? Quando você tem furacões, por exemplo, nos Estados Unidos, alerta de furacão, as pessoas saem comprando, saem estocando. É um fenômeno um pouco parecido, né? Então você teve um boom ali do consumo um pouco anômalo, né? Que as pessoas até se questionam, poxa, eu estou trancando tudo, eu estou com a economia retraída e mesmo assim eu estou consumindo bastante, mas agora não é o caso, né? Então a gente está no momento, esse ano é um momento crítico, né? O poder de compra da população foi erodido pela inflação, como vocês sabem, né? Hoje o mercado caiu sensivelmente, né? Embora, de novo, né? A economia é uma coisa cíclica, né? Então hoje é queda, amanhã ele volta, mas eu acho que a volatilidade dos mercados, e com rótulos e etiquetas não é diferente, é muito grande. Fazer alguma previsão seria uma irresponsabilidade, né? Eu lembro que antes da pandemia, ali meados do início de 2019, os órgãos de pesquisa aí do tipo Alexander Watson, Piras Meters, etc., todo mundo tinha colocado um crescimento orgânico, uma taxa de crescimento composto anual ali na casa dos 7, 8 para o mercado de labels. Isso aí hoje já foi revisado nos 4. E, assim, o fato é, você tem o mercado europeu com toda a questão aí da Rússia e Ucrânia que se retraiu, inclusive com as questões da greve dos papeleiros, né, que também afetou bastante essa cadeia, do liner especialmente. O mercado dos Estados Unidos, que de alguma maneira também é um pouco do que está acontecendo aqui, né, sofrendo com o poder de compra, inflação e política. E a Ásia nadando de braçada, né? Então, eu acho assim, no momento não é uma boa radiografia, né? Eu sou um cara otimista, eu acho que daqui a pouco temos que torcer, ele recupera, mas o clima é de desconforto, de apreensão, né? O mercado está em retração. Entendi. Agora vamos passar do ponto de vista da demanda, né? Então eu queria que você apontasse quais as principais tendências, olhando para quem compra o rótulo, né? Que na verdade são as marcas. A gente sabe que cada setor da indústria tem necessidades específicas. A demanda da indústria alimentícia, por exemplo, é diferente da demanda da indústria de higiene e limpeza. Mas você podia citar alguns movimentos gerais, né? De quem compra rótulos, o que o pessoal está pedindo para o fornecedor de rótulos hoje? A minha visão o primeiro ponto é preço, né? Quem é o comprador de embalagens, rótulos e etiquetas? São as empresas de bens de consumo de giro rápido. As indústrias alimentícias, bebidas, cosmético, produto de higiene e limpeza, no final das contas são produtos, vamos dizer assim, perecíveis, né? De giro rápido, e que o impacto, o percentual de participação de embalagem, de uma forma geral, é representativo em todas essas vertentes. Mesmo nas menos sensíveis, como a indústria farmacêutica, ainda assim é um ponto de alerta. Então, os clientes estão forçando bastante essa questão do preço, ficaram talvez um pouquinho menos arredios, porque a indústria, de forma geral, sofreu com a falta de matérias-primas. As questões dos relacionamentos comerciais tradicionais, né, aquele lance do leilão, acabou ficando um pouco sob júdice, né, porque eu posso espremer o fornecedor até um determinado ponto, mas tem que tomar cuidado porque senão vai me faltar embalagem, rótulo, etiqueta aqui, né? Então alguns desses clientes acabaram sofrendo bastante, né? Tem a questão dos lotes, né? Então os lotes estão cada vez menores, o negócio just in time está cada vez mais super just in time, né? Um negócio quase que imediato, né? Então isso está gerando uma demanda de muita versatilidade e produtividade, flexibilidade industrial dos convertedores, porque realmente os clientes estão pedindo da mão para a boca. E aí eu acho que talvez eu não posso deixar de pontuar que tem aquela discussão sobre sustentabilidade, que não é novo, né? Mas você tem, por
um lado aí as questões, algumas empresas com seus compromissos firmados aí, com toda a questão das metas ESG e afins, tem alguns revisionismos aí por conta justamente da falta de matéria-prima e calma, não é bem por aí, vamos pensar um pouco mais de calma, mas eu acho que o fruto de tudo isso é que os clientes estão buscando mais informação sobre aquilo que realmente interessa, que é fazer uma análise do ciclo de vida, fazer uma visão um pouco mais sistêmica e com uma visão mais sistêmica eles acabam sendo menos vítimas de greenwashing, por exemplo. Então, assim, deixa eu analisar melhor e ver se a solução é a melhor que eu tenho em termos de sustentabilidade da cadeia como um todo e não só uma falácia aí para vender produto. Então, acho que são esses os pontos. Os clientes estão, sim, sem dúvida, pressionando pelo preço, por um just-in-time quase que imediato, por lotes menores, menos possível dinheiro em inventário de embalagem, até porque com a volatilidade dos mercados está cada vez mais difícil mesmo, com o uso de inteligência artificial do varejo, está difícil prever a demanda, prever o consumo, e a questão da sustentabilidade. Eu diria que são esses os pontos que eu vejo como mais macro na discussão atual. E Angela, como é que está se revertendo, como é que está refletindo no convertedor, tá certo? Nas tecnologias de produção? Eu lembro que eu vi um artigo seu no começo do ano que você dizia que esse era o ano para atacar a produtividade, sempre mas com razão você argumentava isso, até em função dessa questão de preço. Mas como é que está se refletindo nessa nossa indústria ainda em, digamos, aperfeiçoamento? Eu faço consultoria nessa área, na parte industrial, há 17 anos. Eu nunca vi um ano tão mais pegado na história. Pelo menos nesses 17 anos não me recordo. Então é o ano, como está se refletindo? Você imagina, os caras por um lado, eles estão sofrendo aumentos sucessivos, é um negócio realmente insano, sem a garantia de ter o fornecimento estável das matérias-primas principais de base para os seus produtos, para os rótulos. Os caras que importam, o material, você imagina, não tem container, tem porto de Xangai lá semi-fechado. Então, a cadeia logística é uma caixa de Pandora nos dias de hoje. É muito difícil realmente ter alguma assertividade. Eu mesmo sou afetado por isso, porque tem outros negócios que também estão dentro da área de importação. Eu vejo que ter o container dentro do navio não é segurança de nada. Não tem para onde fugir. O cara que tem uma base de matéria-prima importada, por exemplo, o cara que está na área de rótulos termoencolhíveis ou em mold label, ele está suscetível à nevralgia da cadeia logística. O cara que está aqui, ele compra de um oligopólio de matérias-primas, ele está suscetível aos aumentos consecutivos e à não estabilidade da oferta. Por outro lado, ele tem clientes que não estão fazendo compras regulares, portanto, não consegue prever, dar inputs para o departamento de planejamento e controle da produção com relação à programação, fica difícil, não dá para fazer forecasting. Houve também muitas perdas no sentido humano, então assim, afastamento, cada hora tem um conjunto de afastamentos por alguma dessas variantes, ou até mesmo por gripes mais fortes, eu não sei exatamente, mas eu tenho visto que isso está pegando bastante, essa questão de saúde inclusive no contexto psicológico, então tudo isso está afetando a produtividade das fábricas e elas estão tendo que fazer novos rearranjos estratégicos, Então, encolhe, diminui turno, aumenta a produtividade, você faz um trabalho de capacitação e assessoria para melhorar a produtividade das linhas, reduzir perda. Eu acho que o caminho de quem, eu sempre brinco, o OEE, um dos indicadores aí de eficiência global do equipamento no nosso setor é extremamente baixo, o pessoal de rótulo, mas assim, 10, 12, 15, 18, quando muito, numa máquina impressora, isso é muito baixo, Então, traduzindo para um bom linguajar, onde você vê 3 impressoras modulares rodando, poderia muito facilmente ter uma, Então, você vê o nível do inchamento das empresas. Então, realmente, esse é um ano para os caras fazerem a lição de casa e começarem a olhar os seus números com um pouco mais de atenção. E a pegada da sustentabilidade e a pegada de carbono, quer dizer, eles já estão sofrendo pressão por isso também, das marcas? Então, Hamilton, você sabe, essa é uma excelente pergunta. Honestamente, assim, eu não sei se eu transito tanto nessa seara a ponto de te dar uma visão muito assertiva. Talvez eu tenha aí algum
algumas assimetrias de informação, mas nos meus clientes, eu tenho clientes grandes, gigantes, médios, pequenos, eu não consigo enxergar isso no rótulo etiqueta. Eu vejo iniciativas, proatividade das empresas de se anteciparem às cobranças dos clientes. Por exemplo, tem uma iniciativa da Avery Dennison com um gerenciamento da Bumera aí na questão da coleta dos resíduos do autoadesivo. Tem uma série de coisas começando a proliferar, mas eu não estou enxergando os compradores, pelo menos no rótulo etiqueta, e talvez por ser dentro do contexto de embalagem um produto marginal, ele é um componente, assim como é o selo e a tampa, ele é tão marginal que isso ainda não tem uma cobrança muito grande do cliente. Agora, quando você vai para a embalagem flexível, sim. Isso que eu ia te perguntar. Nas embalagens flexíveis, aí sim, tem um grau de maturidade dos clientes. A maioria dos grandes, você tem um conjunto de marcas mais influenciadoras, né, com os seus compromissos aí com a agenda da ONU e tudo mais. E isso, de certa forma, acaba acelerando alguns movimentos. Mas ainda assim, eu diria que no contexto das ações que eu acompanho, elas são muito mais uma proatividade da convertedora do que uma demanda do cliente. Entendi. Agora, Aisla, entrando em tecnologia, né? Num artigo recente, a Projeto PEC fala da entrada de um fabricante importante de impressoras flexográficas digitais no mercado brasileiro. E a matéria cita justamente a dificuldade do empresário escolher qual a tecnologia e depois qual a máquina mais adequada para o seu negócio diante de tantas opções que estão por aí. Eu sei que receita de bolo não existe, mas você podia apontar algumas diretrizes, algumas questões que o convertidor tem de estar atento quando ele começa a pensar num novo investimento? Boa pergunta também. Na verdade, assim, você tem uma misória aí, né, de tecnologias, de impressoras entry-level, intermediárias e impressoras de tamanho, vamos dizer assim, de impressoras industriais, né, de digitais, as consolidadas, né, as tecnologias consolidadas, né, como o offset digital da HP e as cada vez mais importantes e em crescimento impressoras inkjet, o V. Então, assim, é bem complicado. Eu diria que o primeiro ponto que o cara deve analisar de uma forma um pouco mais profissional é a classificação dos produtos que ele já faz em flexografia ou em outro processo analógico em termos de tiragem, que é uma coisa que nos parece elementar, mas eu vejo vamos dizer assim, na minha experiência diária de consultoria que isso não é feito, né? Então, assim, quais são as tiragens que eu tenho em casa? Qual é o custo do setup apropriado a uma tiragem de X mil metros lineares, de 2x, de 3x, de 4x? Para você poder garimpar e efetivamente ver se você tem já em casa algo que de alguma maneira justifique o investimento. O outro ponto é considerar sempre na aquisição da máquina, né, o ROI, ele não é só o ROI do equipamento, é o ROI sistêmico. Por um lado, ele tem lá um custo de impressão sensivelmente maior por metro quadrado e setup praticamente zerados, mas ainda assim é um investimento importante para uma máquina, para uma impressora, para um convertedor médio de banda estreita, que são empresas pequenas, né? Então, apropriar esse custo é difícil, né? Os insumos importados, os contratos de franquia de clique, enfim, tudo isso de alguma forma às vezes assusta, mas o que ele precisa entender é quando ele coloca um ativo digital dentro do parque dele, o que esse ativo desonera as máquinas analógicas, qual é a capacidade que ela abre, quais são os trabalhos que estavam rodando no prejuízo nas máquinas analógicas e que passam a ser produzidos com algum lucro ou no break-even point nas digitais, né? Então, isso também é um tema complexo que não é feito. Respondendo um pouco a questão mais tecnológica, Tânia, né? Que eu vou dizer que essa parte é a parte um pouco mais administrativa, digamos assim, né? Aí eu acho que ele tem que olhar os substratos que ele pretende imprimir, a questão do branco, né, que é um erro comum, né, então como é que é a qualidade, se a impressora imprime ou não branco, se imprime a que custo e a que qualidade, qual é a estabilidade de cor e quais são todos os componentes do que a gente chama de TCO, né, o Total Cost of Ownership, né, porque geralmente o cara faz uma matemática pensando na máquina e nos insumos de base, né? Os insumos como a tinta, basicamente, e eventualmente um primer. Mas o cara não faz uma matemática do tipo quais são as
peças de reposição e a que frequência eu vou ter que fazer uma manutenção e uma substituição dessas peças, porque muitas dessas peças têm um valor, é uma participação importante no valor total do equipamento, que precisam ser consideradas se ele quiser manter a máquina rodando na produtividade adequada, né? Então eu diria que a armadilha do TCO é importante na análise da máquina digital ou mesmo da analógica que ele vier a comprar. Pena que poucos fazem isso, né, Aslan? Mas, enfim, eu toquei na questão sustentabilidade, mas e você está falando aí, depende do substrato que ele vai usar, talvez o que vai te perguntar atinja mais flexível do que rótulos, etiquetas, e em função até da pandemia, em função de toda essa procura por questão de sustentação sanitária, etc. O que você vê de evolução na questão dos substratos e insumos para essa área? Você tem uma onda muito grande, né, de todos os fornecedores de filmes, né, de alguma maneira, de colocar um percentual de material reciclado na sua composição, seja ele reciclado pós-industrial, que, vamos dizer assim, é o mais fácil, entre aspas, né, até o reciclado pós-consumo, que aí exige toda uma logística de coleta, então, aí o buraco é mais embaixo, né? Mas todo mundo tem isso no seu radar, isso vem acontecendo, né, a passos, eu até diria que largos, né, em relação à demanda efetiva do dono da marca, né? Estou falando agora, estou voltando sempre no rótulo e etiqueta, tá? Mas vale para a embalagem. Então tem essa questão de colocar material reciclado como uma resposta. Cada um tem os seus prós e contras, né? Então, por exemplo, existe uma aposta muito grande do in-mold label crescer, lá fora ele tem uma participação maior, aqui ele ainda é incipiente. O in-mold label é um rótulo que não tem o liner termoformado junto com a garrafa, né? Então isso é uma coisa que, especialmente para rótulos que são, que a gente chama de under the sink, né? Que estão num ambiente mais insalubre na tua casa, como embaixo da pia, no banheiro, etc. Eles têm uma vantagem técnica e isso talvez venha a crescer mais nos próximos anos aqui no Brasil. Você tem o sleeve, que é o termo encolhível, né? Isso também está tendo movimento. Se você vê, tem toda a questão promocional, tem toda a questão de poder reaproveitar uma garrafa. Então, por exemplo, há uns 10 anos atrás, você praticamente não tinha lata que não fosse decorada diretamente. Hoje você tem muitas latas que são com sleeve, né? Então o cara ele consegue depois aproveitar a lata, enfim. Também tem as questões de como é que ele recicla o filme, mas o ponto tem movimentos. Tem o heat transfer, que aqui é incipiente, mas se você falar com o cara que vende o heat transfer, ele também vai ter os seus argumentos, né? O heat transfer é como se fosse, é literalmente a palavra, mas ele imprime uma película e transfere a imagem impressa para o... A chamada sublimação. Exato. Então você também não tem o liner, né? Você também não tem sequer o frontal, né? O frontal ele é como se fosse aquela fita da máquina datilográfica, né? Você usa X vezes até que ele, ou do ribbon, né? Você usa X vezes até que ele esgote. Então, assim, você tem movimentos, você tem os próprios fabricantes de filme também olhando outras alternativas que venham de fontes renováveis, em vez de fazer o filme a partir do petróleo, o filme da cana-de-açúcar, você tem lá o BOPLA, né, até no sleeve, inclusive. Então, tem gente buscando rotas alternativas, tanto em fontes renováveis, como em percentual de material reciclado, como uma resposta ambiental a essa questão. Aí vem aquele trade-off, né? Você por um lado, aumenta o preço também do produto, né? O reciclado, em geral, acaba sendo mais caro, pelo menos no momento em que a escala não chegou ao nível do virgem. E você tem a questão da técnica, né? Então, assim, você coloca um percentual de resina reciclada para poder confeccionar um filme, ele também perde propriedades. Aí, por outro lado, você precisa corrigir a perda das propriedades com outros materiais como aditivos, que não são sustentáveis. Então, é uma questão realmente complexa e que não vai ser hoje que a gente vai ter uma resposta. Vai esgotar, tá certo. Agora, para fechar, eu queria voltar a Flex and Labels, pensando nas pessoas que estão visitando a feira e que ainda vão visitar a feira. De uma forma geral, no que o visitante deve prestar atenção, né? Quem está indo a Flex and Labels, o que você acha que não pode deixar de ser visto, qual tecnologia, sistema ou, né, solução que o pessoal deve prestar atenção na feira? Bom, é obrigatório o visitante passar
por todos os estandes de máquinas. Isso é ponto pacífico, todos os fabricantes estão respondendo a essas demandas que a gente discutiu até agora, tanto de sustentabilidade quanto de flexibilidade, de produtividade, todo mundo tem a sua resposta particular. Eu acho que é uma grande oportunidade para fazer uma visita e ver as máquinas rodando nas apresentações na feira. Eu acho que não tem que ter nenhum tipo de restrição, tem que olhar as máquinas nacionais, importadas. Todos têm que olhar essas máquinas digitais ou analógicas em todas as suas vertentes, em todas as suas soluções, especialmente nas apresentações, que é quando você consegue enxergar elas produzindo, mesmo que numa condição mais, assim, mais ideal de produto e tal. E deve olhar algumas dicotomias históricas do mercado que estão se quebrando, né? Então, por exemplo, você vai ver muita máquina impressora na feira que deve estar rodando embalagem flexível ou rodando filme flexível, né? Vai ter máquina, talvez, eventualmente rodando alumínio, vai ter mais. Então, assim, essa questão do eu faço só rótulo autoadesivo está cada vez mais ficando mais para trás. Você é uma empresa de soluções de decoração, de soluções de rotulagem. Você tem um olhar um pouco mais lateral sobre tudo que pode estar dentro dessa oferta de valor para o cliente, né? Perfeito, Aislan. Esse teu olhar agora para a feira, acho que vai me ajudar também agora a passear pela feira. Foi ótimo. Hamilton, você quer acrescentar alguma coisa? Só mandar um grande abraço para o Aislan. É sempre bom trocar ideias com ele e ouvir dele a experiência toda que ele tem nesse mercado, pelo trabalho que ele faz, e agradecer por ele estar aqui com a gente hoje de novo. Agradeço bastante o convite. Gosto muito da feira, né? Tenho o stand lá. A Márcia sempre super solícita em tudo. Eu acredito que vai ser uma edição memorável, né? Tanto até pela questão do tempo que as pessoas estão querendo se encontrar, né? Então vai ter praticamente toda a cadeia de rótulos e etiquetas lá se reencontrando. É isso aí, gente. Vamos se encontrar então na Flex Labels. Aislan, muito obrigada. Um beijo para você. Valeu, um abraço a todos. Grande abraço. Né, Hamilton? Flexibilidade é algo cada vez mais desejado no universo da impressão. Cada vez mais necessário, né? Junção de processos, junção de sistemas, integração de equipamentos, é por aí mesmo. E para fechar, as dicas da Márcia Romano, organizadora da Flexo em Labels 2022. E pessoal, lembre-se que vai ter live do Ondas na sexta, dia 27, direto lá da feira, fazendo um resumão do que a gente viu de mais interessante. Vai ser lá no Instagram do Ondas. Oi, Márcia, um prazer ter você aqui no Ondas Impressas, tudo bem? Oi, Tânia, tudo bem? Eu que agradeço. Hamilton, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer tê-la aqui conosco, Márcia. Márcia, conta um pouquinho sobre os bastidores da Flex Labels 2022. Assim como centenas de eventos, a feira estava programada para 2021, teve de ser adiada e agora está no seu segundo dia. Aqui, para quem está ouvindo esse episódio na estreia, dia 25 de maio, estamos aí no segundo dia da feira. Você me falou que muitas empresas decidiram entrar na feira, né? Decidiram expor os seus produtos de última hora. Conta pra gente quais foram os principais desafios para chegar até aqui. Então, Tânia, a edição de 2019 foi uma edição de muito sucesso, né? A maioria dos expositores que estavam em 2019 já confirmaram no próprio evento a participação que seria em 2021. Então, nós tínhamos já um número relativamente grande de expositores para 2021. Aí, em função do Covid, né, e todos os eventos acabaram migrando para os próximos anos, né, para o próximo ano, que foi 22. E a nossa grande dificuldade no segmento de feiras e eventos foi conseguir conciliar uma data, né, uma data que pudesse acomodar, né, o segmento, porque também nós temos que pensar nas feiras internacionais para não conflitar as datas. Nós tínhamos já um número de expositores considerável, mas em função de um evento gráfico, né, que foi a Expo Print, que foi um sucesso, né? Então, assim, muitos dos expositores ficaram extremamente animados. Depois da Expo Print, acredito que nós tivemos mais 8 empresas que confirmaram a participação, que foi também uma dificuldade para acomodar, né, em espaços, porque a feira estava quase toda vendida. Uma boa dificuldade, né? Eu quero ter várias dificuldades dessa. Márcio, o que mudou em relação àquela primeira edição 2019? Então,
Então, aumentamos o tamanho da feira em relação a 19. Eu entendi também neste evento, nosso segmento, somos reconhecidos como o melhor evento desse setor, né, da América Latina. Eu percebi também muito mais interesse tanto dos visitantes em vir para o Brasil, um número maior do que 2019 de visitantes fora do Brasil, da América Latina em peso neste evento. Em função também do convite de muitos expositores que têm escritórios internacionais que convidaram, né, esses empresários da América Latina. Então, eu realmente tive uma surpresa, inclusive no meu WhatsApp do site, que as pessoas podem falar conosco, atendi muitas pessoas de fora, né? Isso para nós, né, foi bem diferente da edição passada, porque a edição passada foi a primeira. Então, nós estamos na segunda e já trabalhando para a terceira. Agora, para quem está planejando visitar a feira, que recomendação você dá? Como é que ela tem que se preparar? O que você recomendaria para quem vem visitar a feira? Eu recomendo para se hospedar perto do pavilhão, que eu acho que ajuda bastante em função de trânsito, né, os horários. Nós, no evento, nós temos o serviço de chapelaria, que ajuda bastante também. O pavilhão conta com serviço de táxi, de Uber, também nesse sentido é bem confortável para quem visita. Eu acho que a gente está bem preparados para receber todos os visitantes, tanto os nacionais quanto os internacionais. Márcia, antes da gravação, você comentou que já está acertado que a próxima edição da Flex Labels, em 2024, já vai ser maior. Mas antes disso, a gente vai ter o Flex Label Summit no ano que vem, 2023. Você pode antecipar essas novidades para quem está nos ouvindo? Nós teremos em maio de 2023 o Flex Label Summit. Nosso evento era no ano ímpar e agora ele foi para o ano par. Então, nós temos uma lacuna nesses 2 anos. E para a gente poder não ficar, né, sem esse encontro, nós pensamos em um evento de tamanho reduzido no Centro Rebouças, que é uma localização excelente, né, perto da Paulista. Em função da pandemia, este ano na Flex Labels, nós não fizemos assim um congresso. Nós temos aqui o Label Talk, é um evento com uma área de conferências, um lounge bem gostoso, mas para o próximo ano pensamos em algo maior, algo com palestras técnicas, uma conferência, na verdade. E teremos 2 prêmios. Um do nosso parceiro, né, da entidade que nos apoia, a BIEA, que é o 8º Prêmio Brasileiro de Excelência em Rótulos Adesivos. E outro prêmio é do nosso projeto aqui da Flexo, que é o primeiro prêmio Ícones da Flexografia. Esse prêmio, a ideia é homenagear 10 pessoas que, de alguma forma, nos últimos 30 anos, contribuíram para esse mercado. Então, serão homenageados. Então, um dia nós teremos o prêmio da BIEA, e nesse outro dia o prêmio Ícones da Flexografia. Esse evento é um evento de 2 dias apenas, com um congresso, né, lá no evento, e é um evento diurno, né, das 9 até umas 6 horas, com coquetel finalizando os 2 dias de evento. É uma ideia que nós tivemos para justamente continuar, né, tendo esse network desse segmento, e a gente acaba direcionando essa parte mais de conteúdo para esse projeto do Summit. Entendi. E quando ele vai acontecer, Márcia? 22 e 23 de maio de 2023. Ah, já está com data e tudo certinho. Então, 22 e 23 de maio de 2023. Exato. Entendi. E sobre a feira ser maior em 2024, você já está com alguns projetos para daqui a 2 anos? Lá no Promagno, nós temos a possibilidade de utilizar o anexo. Nós temos aí em torno de mais 3.000 metros. Quantos metros está a feira deste ano? A feira este ano tem 6.500 metros, 100% ocupada. E nós temos o anexo com mais 3.000. Então, nós teremos um aumento para 2024, porque temos muitas empresas de equipamentos que esse ano não conseguiram participar e com certeza virão para 2024. Então, pensando nisso, nós já estamos nos preparando para receber essas empresas. Olha isso, muito bom, muito bom. Boa, ótimas perspectivas. Sim. Márcia, super obrigada pela tua participação, obrigada, uma ótima feira, vamos voltar para lá. Uma ótima feira. Obrigada por estar aqui com a gente no Onda. E nos veremos lá, com certeza. Eu que agradeço, muito obrigada. É isso, pessoal. Nos encontramos na Flex Labels, lá no Centro de Eventos Promagno, no bairro da Casa Verde, Zona Norte de São Paulo.
E lembrem da live no Insta, na sexta, 27 às 17 horas. Beijão, pessoal. Abração a todos, até lá.